Olá, meus caros, meu nome é David Veloz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Underdog Crew Podcast. Estamos em essa semana, esse é o terceiro episódio no qual eu estou gravando a sequência aí, porque já está chegando aí o Mundial Master e hoje teremos a presença dele, que estará presente no Mundial. Ganhou o Sul-Americano há poucos dias atrás, Eduardo Assis. Muito obrigado pela tua presença. Oh, valeu, David. Prazer estar aqui. Me diz uma coisa, Eduardo, uma pergunta que eu faço para todo mundo, assim, quando eu vou chamar podcast, que eu acho que dá para ter uma visão bem ampla em relação a o que aconteceu na história dela, é como que tu conheceu o powerlifting? Foi o teu primeiro contato com o esporte? Algumas pessoas falam que, eu treinava, eu já era um pouco forte, o pessoal falou para eu ir lá. Algumas outras pessoas eram, eu vi alguém treinando e quis saber mais sobre aquilo. Como que tu teve o teu primeiro contato com o powerlifting? Vixe, cara, tem tempo? Cara, assim, foi o seguinte, cara, foi por necessidade, na verdade, né? Não foi um negócio que, assim, eu era um atleta, queria fazer o esporte, né? Bem resumido, assim, a partir dos meus 20 e poucos anos, eu fiquei muito focado em crescer na minha carreira, então eu trabalhava muito, fiz muitas horas extras e tal. Aí eu arrumei um emprego que me permitia ganhar bem, fazendo muita hora extra. Então eu trabalhava, virava à noite, trabalhava de fim de semana, né? Trabalhava com TI, então assim, trabalho infinito. E aí, cara, quando eu cheguei na casa dos 30 e poucos, assim, 30, 31, cara, minha saúde estava arrasada. Então, muito doente, né? E assim, já um quadro de depressão, tal, mas o pior de tudo é que eu fiquei com hérnia de disco, duas hérnias de disco lombar. E assim, eu tinha dores constantes. Eu tomei remédio assim por mais de um ano, nem o remédio tirava a dor, tudo. Já tinha médico querendo fazer cirurgia nas minhas costas. Aí um dia encontrei um médico, no caso meu tio, né, já tinha feito muito exame, fui nele, e aí ele falou assim: não vamos fazer cirurgia, vamos tentar aí fortalecer mais suas costas, o glúteo, o core, tal, tal, tal. Aí ele me passou assim alguns exercícios que eu não podia fazer, outros que eu podia. E aí, cara, eu comecei a pesquisar no YouTube como que eu podia fazer para fortalecer e tal. E aí eu comecei a ver uns influencers gringos assim no YouTube falando de o agachamento é o melhor movimento para fortalecer o core, o glúteo, isso aqui. Aí eu comecei a fazer. Mas assim, sem pretensão nenhuma, né? Só queria melhorar. E aí eu vi que eu comecei a melhorar realmente. Né? Isso, aliado também, eu conversei lá no serviço, diminui minha carga horária e tal. E aí foi assim, aí um dia, cara, estava na academia fazendo os exercícios e nem era muito forte nem nada, aí um cara perguntou para mim, falou assim, você faz powerlifting? Eu falei, não, tipo, ali, porque tem uma academia, assim, em São Paulo, toca de powerlifting, pensei que se fazia. Porra. Aí o cara falando perto da saúde. Eu falei, mano, saúde, eu moro perto, nunca vi essa academia. Tudo. Aí, um dia minha esposa foi lá, nessa academia, e aí era uma academia de bairro, assim, e aí o Júlio Conrado, né, tinha negociado com o dono da academia de deixar os aparelhos lá. Ele tinha um cavalete e um rack. Aí ela conversou com o Júlio falou assim, aparece aí um sábado. Aí, cara, fui lá, ele falou assim, deixa eu ver esses movimentos. Eu fiz lá tudo, aí ele falou, porra, legal, tá recrutado, vem aí, bem treinado sábado de vez em quando e tal. E, cara, aí beleza, e pra mim, de novo, a história tinha acabado, assim, eu falei, beleza, legal pra caramba, vou treinar com os caras, eles elogiaram aí meu movimento, legal. Aí passado, sei lá, acho uns 2, 3 meses treinando lá, o Júlio, docinho de coco, sempre chegou e falou assim, então, vai ter um campeonato lá em Curitiba, isso era 2016, vai ter um campeonato lá em Curitiba e você vai. Aí ele falou assim, aí eu falei, porra, eu vou, né? Eu falei, mas eu tenho força pra ir no campeonato, vou bem? Ele, não, você vai mal, você só vai. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e fui, eu e minha esposa, participamos lá, porra, daí eu achei sensacional, né, cara? Porra, que negócio legal, tudo. Vi a galera torcendo, o pessoal foi super legal comigo, daí eu fiquei nessa, já tem quase 10 anos, né? E como é que eram as tuas marcas antes de ter esse primeiro contato com o Júlio e quando tu foi competir e na competição, como é que foi esse salto assim de progressão que tu teve?
Então, eu não era muito forte, né? Assim, como eu falei, tinha hernia de disco, então, assim, primeira vez que eu fui fazer um terra, tinha acho que 20 de cada lado e doeu pra caramba, sabe? Tudo zoado. Aí, quando eu conheci o Júlio, eu lembro que eu agachava assim com uns 100 e poucos quilos para 5 repetições, fazia acho que um terra com 160 e supino 120. Aí, a primeira competição foi isso, fiz um 5,5 de agacho, 125 de supino e 200 de terra. E sei lá, cara, assim, ele confiou pra caramba em mim, porque eu nem imaginava que eu faria essas cargas, né? Ele falou, não, dá pra você pedir isso aí, jogou lá pra mim, eu fui morrendo de medo e fiz. Imagina começar no esporte, nem começar no esporte, né? Começar só a fazer um treino de musculação por conta de problemas de hernia de disco e tudo mais. Aí, como é que tu vai levantar 200 quilos do chão? Deve ser um choque, assim, uma Foi, insegurança. O cara não conhece muito o esporte, não conhece, na verdade, os benefícios que a prática pode causar. Deve ter sido um baque, assim, de poder fazer isso, né? não, então, pra falar a verdade, eu morria de medo, assim, na verdade. Eu fazia os treinos, aí às vezes eu sentia dor, às vezes não, né, no começo. Aí depois melhorou, não sentia mais dor, mas eu ainda tinha muito medo, né? Aí teve até acho que foi um paulista, cara, eu fiz um terra com, acho que era 232. Cara, e aí saiu do chão assim, eu saí que nem uma interrogação, curvadaça, assim. Daí, cara, eu briguei pra caramba, desenrolei as costas e valeu, terra. Aí aquele dia eu falei, acho que eu tô de alta, né, mano? Acho que sarou a hernia de disco aqui. Mas eu tinha até um começo ali, sempre tive medo. Pô, mas uma coisa também que me chamou a atenção, né? Porque tu não competiu só pelo clássico, né? Tu nunca competiu equipado. Uhum. O problema que aconteceu comigo foi assim: o Júlio leva todo mundo pro equipado, né? Eu acho que hoje, assim, eu sou praticamente um dos únicos da equipe que ele permite ir no clássico. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Na época, ele não era treinador ainda, né? Era advogado, tudo. E, e a gente não treinava nos mesmos horários. Eu treinava com eles só de sábado. Então não dava para eu fazer os treinos de equipado, eu treinava sozinho, tudo. Aí foi indo, cara. E aí acabou que entrei nesse circuito de competição e tal, e eu nunca parei para treinar equipado. Essa é a real. Acho que eu fiz uns 2 treinos de faixa e mais nada, assim. E aí depois eu contratei o de treinador, né? Na época o Júlio não era treinador, né? Aí eu contratei o André Garcia. E aí, nos nossos planos, nunca calhou, assim, nunca testei e tal. E eu vou junto com o pessoal, ajudo o pessoal no equipado, né? A Yolanda, a Cícera, a Sayuri, ajudo o pessoal, até aprendi a faixar, mas nunca treinei. Mas tem vontade ou é uma coisa que não passa pela tua cabeça? Cara, assim, às vezes bate uma curiosidade. Mas nunca pensei, falei, pô, vou competir nesse troço e tal. Não sei, assim, não. Eu tenho a curiosidade de sentir o material para ver como é que é, mas nunca pensei em competir, não. Eu perguntei isso pra ti porque eu tive uma conversa meio que indireta assim, com o Júlio, que o Ah, Davi passou assim, o Júlio falou pra ti que tu tem que ter uma experiência no equipado. Eu, pô, eu nem compito no é, clássico, ainda competindo no equipado, aí eu fiquei imaginando, pô, como é que tu treina com o Júlio e nunca te jogou essa aí. pois é, deve ser uma decepção para ele, coitado. Tá, aí teve essa primeira competição, que foi em Curitiba, você falou, né? E como é que foi 2016. 2016? E como é que foi? Quase 10 anos já. Ah, tá. Então. 10 anos, claro. Muito bom. Como é que foi dessa competição? Você já saiu dela já com aquela coisa que normalmente todo mundo sai da competição de power, tipo, nossa, aqui é muito bom, eu tenho que continuar. Você já saiu dela já pensando em, não, eu vou competir, vou fazer parte do circuito de estadual, nacional, sul-americano, competições internacionais. Você entrou pensando nisso ou foi as coisas foram acontecendo aos poucos? Não, aí a partir daí, cara, eu fiquei louco. Falei, não, eu quero esse troço na minha vida. Porque assim, né, eu cheguei lá, de novo, achando que eu ia uma vez só, assim, sem pretensões, né? Pô, mas é como eu falei, o pessoal me tratou super bem. Eu lembro que, pô, a Érica me tratou super bem no aquecimento, me deu dica, Marcela Ló, cara, uma galera, o Reni, eu lembro de um monte de gente, assim, que me tratou super bem logo de cara. E aquele sentimento, aquela adrenalina, sabe? Pô, foi muito bom. Aí, então eu saí dali, e aí até aquela época eu treinava, assim, 3 vezes por semana, sem pretensões. Eu saí dali, cara, falei, mano,
é isso que eu quero na minha vida, eu vou treinar pra caramba. Aí eu comecei a treinar 5 dias por semana, comecei a programar minha vida de acordo, sabe? Eu não sabia onde eu queria chegar, eu sabia que eu queria mais daquilo. E foi isso, assim, aí eu fiquei acho que mais uns 2 anos por aí. Eu mesmo montava mais ou menos meus treinos ali, ia fazendo meus trancos e barrancos, participando dos campeonatos. E daí, quando foi 2018, contratei o André Garcia. Daí ele falou: não, cara, você não pode não ter objetivos, tem que ter objetivo na vida. O que você quer? Onde você quer chegar? Eu falei: porra, sei lá, nunca parei para pensar nisso. Então vamos pensar. Aí a gente fez um plano, ele falou. Daí, na época que eu estreiei, não, em 2017, o cara que foi campeão, se eu não me engano, em 2017, o cara foi campeão da 83 e fez um total 600. Aí eu falei: porra, que tá aí, ó, tem uma meta aí, quero fazer o total que esse mano fez aí. Ele: ah, beleza, então vamos treinar com isso aí. E daí ele falou: olha, logo mais você vira Master, cara, vamos planejar, de repente, participar de competição internacional Master, participar de, quebrar um recorde Master, né, porque os recordes eram do Remy. Aí eu falei: ah, beleza, vamos aí. E aí eu comecei a treinar para isso, né, mas até então não tinha plano nenhum, assim, eu só queria mais. E como é que foi a primeira competição no Sul-Americano? Onde é que, eu até tenho aqui, foi no Equador a primeira competição no Foi. Sul-Americano. Como é que foi a É, experiência? foi uma loucura, né, cara? Porque eu venci a primeira competição Master em 2020. Aí eu fui convocado, né, para o Mundial Master para o Sula. Só que daí veio a pandemia, eu ia passagem comprada, tudo me ferrei nessa daí. E beleza, daí eu fiquei com aquele gostinho, eu falei: puta, preciso conseguir essa parada aí. Aí veio 2021, aí eu consegui ir, né? Mas assim, foi meio bastante medo, porque ainda estava muito ruim a questão da pandemia, né? Tinha a hora que melhorava, a hora que piorava, né? Aí fui lá com máscara, o Equador estava uma bagunça também, problema de segurança lá em Guayaquil. Daí, pô, fui lá, que assim, aí nesse ponto já tinha virado um sonho mesmo participar de uma competição internacional, né? Aí, cara, fui lá, putz, foi uma loucura, assim, tanto por causa da questão de máscara, não sei o quê. Eu comprei a passagem de volta, o dia da competição mudou, tive que sair correndo do aeroporto da competição para o aeroporto. Eu tava no pódio e tava a minha mala do lado, assim, para você correr. Foi uma loucura. Foi uma adrenalina, assim, absurda, né? Mas também foi uma outra competição que me deu mais vontade. Eu falei: porra, agora quero muito ir para o Mundial, quero fazer né, o circuito todo e tal. E depois essa competição foi em 2021 e a partir de 2022 foi em todos os mundiais Master, né? Foi em 2022, 23, Foi. 24 e agora tá Foi. apenas 2025. Como é que foi a experiência em cada um deles? Porque, pô, tá vendo aqui, foi um no Canadá, o outro foi na Mongólia, né? É, como é que é a experiência de cada um desses países, assim, que tu pôde ver diferentes culturas e diferentes formas de lidar com o powerlifting, né? Porque não são apenas países diferentes, são países bem afastados uns dos outros, né? Como é é. que foi essa... Muito louco, né? Compita Powerlifting e conheço o mundo, né? Cara, o primeiro mundial que eu fui, esse do Canadá, né? Ele não é no meio ali no Canadá, Toronto, tal, uma ilha lá, né? Lá no canto, um rolê para chegar. E foi legal demais, assim, a gente foi numa equipe grande, né? Foi o Garcia, a Cícera, a Yolanda, a Dani, o Eric. Então, cara, foi muito louco, assim, a equipe mesmo, aquele sentimento de equipe, defendendo o seu país, pô, legal pra caramba. Só que eu fiquei muito nervoso, mas assim, extremamente nervoso, né? Ansioso pra caramba. Aí eu já tava ansioso, assim. Aí eu vi o Eric machucando lá também. Eu tava na transmissão assistindo, cara, machucou, foi uma loucura, assim. Aí quando eu cheguei na minha competição, eu já tava desgastado de nervoso mesmo, né? De ansiedade, tudo. Daí foi uma competição que eu não fui muito bem, não, cara. Dava pra eu ter ido bem melhor, assim. Mas foi, assim, foi um negócio. A competição foi excelente, o lugar excelente. Depois até a gente passeou lá, foi muito legal. Como eu falei, a galera foi muito legal. Só que eu fiquei muito decepcionado com a minha performance, né? Eu fui lá para fazer bem mais, assim.
Aí, cara, já comecei a passar mal, assim, no supino, no terra, eu fiz um terra, acho que 120 e desmaiei de pressão baixa. Foi uma causa, assim. Então foi isso. Daí aquele dia eu falei, não, eu preciso fazer um mundial bem feito. Daí o ano seguinte era na Mongólia, né? Daí a gente foi lá, cara. Aí foi bem mais difícil, né? Porque a viagem é muito longa, né? E o fuso horário bem complicado, assim. Foi bem menos gente também para ajudar, né? Nem sabia se ia ter ajuda. Aí no final fui eu, a Yolanda e o Godzilla competir. Aí tive a ajuda do Luciano, lá no o marido da Yolanda lá. Daí foi uma competição que eu fui bem, assim, eu me senti meio mal no agachamento, mas depois eu fui bem e tal, até briguei por terceiro lugar de terra. Aí, pô, legal pra caramba, né? Porque é amarradão, assim. E aí a Mongólia é muito louca. Aí depois a gente tirou uma semana pra passear lá, tudo. E aí o ano passado foi na África do Sul, perto de Joanesburgo. Aí foi, acho que foi a minha melhor performance até hoje, de total, assim, fiz 635, competi bem pra caramba, tudo, só que agora o nível, né, dos campeonatos aumentou muito. Aí eu fiquei pior colocado do que nas outras competições, mesmo tendo feito o melhor total, né? Essa situação é bem interessante, né? Porque às vezes a gente vê muito o macro da evolução do powerlifting, né? A gente vê o pessoal assim que, pô, a gente vê, tipo, por exemplo, assim, nossa, o Purvis, nossa, o Burstein. Mas se a gente pega assim até para ver o esporte no geral está evoluindo bastante, o Brasil está evoluindo bastante, as categorias master estão evoluindo bastante. Esse sul-americano foi um absurdo o nível do pessoal, tipo, o pessoal ali que é de nível mundial, ali, top 10 mundial. Teve muitos atletas que estavam no Mundial Júnior, que pegaram um pódio no Mundial Júnior, estavam competindo no Sul-Americano. Inclusive, até quero fazer um vídeo falando um pouco mais, né, explicando da evolução que está tendo o powerlift, não só no que todo mundo assiste, que é o Mundial Clássico Open, sabe? Mas a evolução que está tendo no geral. Porque, de fato, tipo, é, tá tendo essa evolução. O ano passado na Master, foi a primeira vez que eu acompanhei o campeonato Master, né? Foi bem ruim a transmissão de passagem, foi bem difícil de acompanhar. É, Eu espero que seja um pouco melhor, porque, pô, ano passado foi horrível de achar. E acho que você vai ser no mesmo canal, só espero que pelo menos seja mais alinhado, assim, os dias de transmissão, porque assim, teve uns dias que cortaram e aí não teve mais não, teve problemas técnicos de lá, né? Mas, não enfim, foi bem, teve comentário, foi bem precário mesmo. foi bem. O pessoal tava comentando na página da IPF, inclusive, que, pô, e daí cadê o Mundial Master? Porque o ano anterior tinha sido bom. O ano anterior É. tinha sido bom, aí justamente esse ano que eu ia acompanhar mais, pô, acompanhar toda a transmissão, né? Não só alguns pedaços, algumas coisas. Eu ia acompanhar ela inteira, não deu para acompanhar muito bem. Vamos ver se esse ano vai ser bom, mas de qualquer forma eu peguei, pô, saiu os resultados ali, fui fazer ver os atletas, assim, como é que eles estavam indo. E é engraçado, né, tipo, que pô, é diferente a Master. Primeiro que, enfim, Master é uma coisa que normalmente não existe nos outros esportes. Não tem, tipo, assim, divisão É, Master. Tem aquela carreira lá e deu, acabou, né? Mas é. não, aqui no Powerlifting a gente tem a Master e é engraçado como tem alguns atletas que, pô, fizeram a carreira de Open, estão fazendo a carreira de Master agora. Mas existe uma grande quantidade de atletas que começaram ou muito próximo da Master ou já como Master. E é curioso tu ver a evolução que eles estão tendo. Tu é um exemplo, pô, tu começou na Open, né, mas quase meio que no final da Open, e tu segue evoluindo ano após ano. Como é que é pra ti essa percepção, assim, de que a Master ela não é necessariamente algo que é um pós-carreira de Open, mas às vezes, assim, é uma cara que ele tem um contato com o esporte naquele momento, às vezes. Não é necessariamente a continuação, mas até um fator curioso, né? Porque eu não sei se um Júnior vai ser Open, se ele vai ser Master. Eu não sei se os Opens de hoje, não sei se um Olivares da vida, será que o Olivares vai ser Master ou será que ele vai. Tá, deu pra mim, acabou, é muito desgaste, não vou continuar. Não tem essa. Acho que nem tem como ter base de percepção assim de o quanto que a vida útil do atleta vai continuar, sabe? Se ele vai continuar depois da Master, mesmo tendo uma Open de alto rendimento. Como é que é a tua visão da Master em si? Cara, eu acho que você percebeu bem isso. Assim, para mim é isso, cara. Como eu não tive a oportunidade de conhecer cedo o esporte, né? Então, para mim, é o que tá valendo, sabe? Então, para mim, tem gente que pode achar, é a série C do esporte, ou o que quer que seja, mas eu vejo que cada vez mais, mesmo atletas que foram bons Open, estão participando agora, né, no Master. Então, ó,
o McLean ou o Lane Norton competiram contra o Davi Coimbra, estão lá, né? Tem umas mulheres muito fortes. Então, assim, agora eu vejo que o pessoal está levando mais a sério. Alguns Opens muito fortes estão aparecendo no Master, né? E tem muita gente na mesma condição que eu, que começou velho e é o que tem, né? Agora, essa questão que você falou, né? Assim, será que vai ter um cara que começa júnior e chega no Master e tal? Eu não sei, porque às vezes, sei lá, com o passar dos anos, às vezes o cara se desgasta muito, né? Começa a adquirir muita lesão e tal. Eu não sei, assim. Tem alguns caras muito longevos no esporte, né? Você pega, por exemplo, um cara que eu admiro bastante, que é o David Hicks, né? O cara é Master, sei lá, Master 3 já, o cara é um absurdo, gastando 300, assim, um negócio incrível, né? Outra pessoa que me inspira muito é a minha amiga Cícera, né? Porque, pô, né, ela tá perto do Master 2 e segue evoluindo. Então me dá esperança de falar, pô, quem sabe eu sou um desses longevos aí, consigo ir progredindo, né? Que eu sou meio fatalista, assim, então não sei quanto tempo eu vou participar, né? Não sei quanto tempo meu corpo vai aguentar. E é até por isso que eu fico participando de um monte de campeonato hoje. Toda oportunidade que eu tô tendo, eu tô indo. Eu não sei quanto tempo a gente vai ter, né? Mas é isso, assim, eu tenho essa esperança. Acho que o Rick ele tem uns 30 anos de esporte, é uma coisa bem absurda, assim. Eu lembro que eu fui ver o histórico dele, assim, nossa, é uma página gigantesca e, cara, começa. Acho que ele tem mais tempo de esporte do que eu tenho de vida, assim, uma coisa muito assustadora. E esse também era um fator que, uma coisa que eu queria conversar contigo, porque tu falou, pô, eu compito tudo que dá pra competir. E esse ano, eu competi tudo que dá pra competir, né? Porque teve estadual, teve nacional, teve sul-americano, teve PAN, terá o É, mundial agora. E uma coisa que eu ia te perguntar é como é que foi a experiência do PAN? Porque eu vi um relato de um cara no Reddit falando como é que ele competiu e tudo mais, ele contando, né, que foi no hotel ali, que ele disse que foi tudo muito dinâmico, né, porque a hospedagem do hotel era no mesmo hotel da competição, então as coisas, tipo assim, quando o cara queria descansar, subia no quarto, dava para descansar, e apesei, descansei e voltei, é. que tinha essa flexibilidade maior de descanso. Como é que foi a experiência? Também o PAN contou com muitos atletas, né? Pô, teve Taylor Atwood, teve o Russ, teve muito atleta também que quebrou recordes mundiais no PAN. Como é que foi essa experiência lá? Então, esse foi, acho que, o quesito mais louco, né? Por exemplo, eu tava aquecendo a plataforma do meu lado, tava o Taylor. Até comentei com o meu treinador, né? Acho que eu vi o seu vídeo que tava falando, né, da galera lá, coisa aí, falava dos caras que eu. Aí falava meu nome. Eu falei, aí, quando que você achou que eu vi meu nome e o do Taylor no mesmo vídeo, sabe? Então, assim, foi legal nesse aspecto, né, de conhecer as pessoas ao vivo, né, não só eles, mas tinha um monte de gente muito forte que eu só tinha visto, né, no YouTube, sei lá. Foi uma competição assim nível mundial mesmo, né, então no hotel, né, o hotel era um resort absurdo lá, né, legal pra caramba mesmo. O único problema foi o preço dessa viagem, mas o resto foi legal pra caramba. E, cara, e também, assim, foi muito, muito legal a galera que foi, né? Eu não conhecia o pessoal que foi, eu só conhecia o Kamogawa. Aí o resto eu não conhecia, né? Foi a Márcia, a Gisele, foi uma galera, assim, que, né? E aí chegou lá na hora, o primeiro dia, logo eu já, assim, meio sem saber, né? Como é que o pessoal ia me receber e tal. Aí, pô, a gente começou a se entrosar lá. Daí foi muito legal. Eu consegui já ajudar eles, as meninas no começo, daí depois, aí eu competi, né, do Guilherme, aí depois o Rafael, o Camugal competiu no dia seguinte, ajudei eles, tudo, depois a gente juntou, fez um tour lá, assim, aí as meninas super animadas, e ficava lá conversando com o pessoal, a gente ficava amigo do pessoal, assim, foi muito, muito legal, né. Pessoalmente, a competição em si não foi muito boa para mim, de total, eu fiz um total 600, porque, cara, foi meio loucura, assim, né? Eu nem sabia que ia ser chamado pro PAN, não tava nem no meu radar, assim. E eu já acho meio loucura fazer o que eu tô fazendo de ir no Sul e depois no Mundial, né? Muito pouco tempo e tal. E, cara, para real, eu fiz depois do brasileiro, eu fiz um procedimento no ombro. E eu tava me recuperando, passei um tempão de tipó e tal, e não tinha feito treino pesado em nada, e tava com dor nas costas também, tava sem visto para ir, tava tudo errado.
Aí me convocaram, aí eu falei, não dá para não ir, né? Aí eu fui, puta, uma loucura. Dei entrada lá para renovar meu visto americano. Conversei com o treinador, falei, e aí, será que dá? Ele, vamos tentar, né? Troquei uma ideia com o fisioterapeuta. Falei, e aí, será que eu chego lá muito capenga? Ele, vamos tentar. Aí foi loucura, assim, juntei a grana e fomos. Aí, puta, valeu muito a pena, porque é uma oportunidade que não sei, né? Quando eu vou ter de novo, PAN não tem todo ano. E é isso, cara. Gostei pra caramba. E depois eu Acho que fiquei foi em no mesmo fight terceiro, que o né? Taylor, né? Hã? Foi no mesmo fight que o Taylor, não foi? Foi. É divertido já, é uma questão divertida. E, pois É, é, tu falou essa questão do. Tu foi no Sul-Americano agora, tu vai no Mundial daqui a uma semana, começa no dia 10 a 19, né? Não sei se já saiu a é, data do dia que tu vai competir. já saiu. Eu vou meu embarco já na semana que vem, né? Dia 8. Se eu não me engano, vou competir no dia 12 ou 13. Por aí, cara. Tá muito perto já. Desesperadoramente perto. E como é que foi pra ti? O que tu achou desse sul-americano, assim, no geral, tendo essa questão de um campeonato desse nível aqui no Brasil? O que tu achou? Como é que foi a competição pra ti? Teve uma situação muito engraçada, né? Que começou a se aproximar ali, o Terra começou a ficar aquela coisa assim, será que vai perder o título? Eu lembro que, cara, uma coisa que é foda, né? Porque quando eu assisto um campeonato, eu vejo o que tá na transmissão. Eu não consigo ver o que tá ao redor, eu não sei o que tá acontecendo. E a gente tá estando ali na transmissão, vira e mexe, assim, a gente observa alguma coisa, a gente consegue ver alguma coisa do backstage, alguém pega e sopra alguma coisa pra gente, não sei o que tal, o cara tá pesando tanto, tem que perder tanto, não tô tão, ou me faz, hoje não tô tão legal, ou, não, hoje tá legal as coisas. Então, a gente acaba pegando informações que a gente não pegaria se a gente assistisse É. pelo assim, né, só tendo lá que tu pega uns detalhes. E eu lembro que tu ficou olhando ali o último terra, assim, eu, assim, você ficou olhando no sentido assim, tomara que não faça, ou foi aquela coisa que não, se fizer, tá melhor no dia de hoje mesmo, merece ganhar. É um pouco dos dois, né, cara? Porque assim, eu não gosto de torcer contra o cara. O cara é gente boa lá, tudo, mas porra, torci um pouquinho contra, coitado. Só um parênteses rápido antes do que eu tinha falado. Cara, eu achei muito legal o comentário que vocês fizeram lá, os comentários que vocês fizeram. Depois até assisti lá a transmissão, tudo. Porque eu vejo, por exemplo, né, a minha família assiste e eles não pegam, às vezes, isso daí, sabe? Tipo, o cara, se ele errar, o outro tem que fazer tanto. Se ele acertar, o cara tem que fazer agora, não entendeu? Igual, tipo, eu errei o primeiro terra, o cara tinha que fazer 262. Aí eu acertei, agora é 280 e pouco, né? Então isso a galera não pega, né? Se você não estiver falando isso. Vocês fizeram um puta trampo, assim, falando isso. Foi legal pra caramba. Mas E, é que esse cara, foi o feedback mais falei, positivo, tipo assim, em relação do pessoal falar que, pela primeira vez a minha mãe entendeu o que tá acontecendo. Pô, que bom que eu consegui ser didático pra uma pessoa que não tem muito contato com o esporte. Eu acho que foi o ponto alto, assim, de feedbacks que a gente recebeu. muito bom, cara. Tem que fazer mais vezes. A gente tem que organizar agora para sempre ter a possibilidade aí, sempre que vocês puderem, né? E sobre a competição, então, assim, o ano passado a gente tinha feito essa loucura, né? Que eu falei, foi o Sul lá na Argentina, aí eu fui e logo na sequência o Mundial. Só que lá, daquela vez, eu não tive que fazer tanta força. Então deu para dosar um pouco, né? A força que eu fiz. Só que dessa vez, porra, o Robson, o cara é mó forte, desgraçado, velho, fez eu fazer mó força. Aí eu não sei como é que eu vou estar agora pro Mundial, né? Tô preparando aí, descansando bastante e tal. Mas vamos ver se o ano passado deu muito certo. Então, assim, o Sula foi digamos, um mega treino de luxo, foi até uns 95%, e aí consegui fazer um total muito bom no Mundial, né? Torcer para dessa vez eu conseguir fazer de novo, né? Mas eu tava ansioso para essa competição, porque no brasileiro já tinha acontecido muito parecido com o que aconteceu, né? Chegou no último terra, o Robson meteu um 290 e levantou a desgraça até o joelho, cara. Porra, eu tava morrendo de medo. Falei, mano, o cara vai me roubar meu título. E é isso, cara. Aí ele quase fez de novo, com 280 e pouco, né? Não, pra nós isso foi muito bom, porque tava bem na frente no subtotal, então foi aquela coisa, tipo, pô, deu uma mornada na competição ali, né?
Aí tu perde o primeiro terra, a gente olha o terra dele, nossa, o terra dele levou pra caramba. A gente fala, agora a gente tem uma história pra contar. Agora tem É, posso falar coisa diferente aqui, porque realmente tem uma história, tu perdeu o terra, aí ele fez bem, aí tu fez o segundo, já deu aquela, ficou mais difícil pra ele, né? Mas aí, quando eu vi tu assim, olhando ali o terra dele, assim, e fazia assim, olhava, eu vi assim, tá aqui, o nervosismo tá todo aqui, então é, tem uma história aqui, pode acontecer ainda. é. Foi a partir daí eu peguei toda a atmosfera e eu, tá, é só ser. Ainda tem uma disputa aqui, é só continuar e vamos ver como é que sai. Não, eu fui, depois aí, né, acabou a competição, fui lá cumprimentar ele, o treinador dele é o Alessandro, o treinador falou, porra, cara, quando você errou, deu mais esperança. Eu falei, puta, eu tava lá todo com medo naquela hora. Mas legal, cara, eu fiquei com uma adrenalina absurda, assim, no final é muito bom, né, pô, você ter aquela competição acirrada, assim, faz a gente até treinar melhor depois, né. Essa é uma coisa boa do Power, né? Porque sempre quando tu tem uma disputa mais próxima, até mesmo quando tu tem alguém muito forte da tua categoria, isso sempre eleva o nível de todo mundo. É incrível como, às vezes, pô, que nem o Kidial, o Kidial fez uns 770 na minha meia. Nossa, era um parto para alguém passar de 700. Agora todo mundo tá passando de 700 como se É, fosse a coisa mais simples do mundo. Então é engraçado como às vezes parece que desbloqueia algo geral quando alguém faz alguma coisa. Alguém fez alguma coisa, eu tranquilo. Pô, a 93 quilos, 900. Pô, ninguém fazia 900, 900. Pô, agora todo mundo fez 900, o Russ subiu, quebrou o recorde, agora veio um moleque de 19 anos ali e fez um 920. Então, assim, pô, é incrível como as coisas no Power funcionam dessa maneira, né? Tipo, quando alguém faz alguma coisa, quando tem uma disputa, aquilo se torna mais viável para todo mundo aumenta a régua para todo mundo, não é como se fosse aquela coisa, tipo, tem um cara muito bom e desanima. Não, aquilo lá joga todo mundo pra frente. não, então, eu vejo, por exemplo, né, na IPF, ninguém nunca tinha feito um Terra 400. Aí, porra, era um número mítico, assim, fala, nossa, 400. Aí do nada apareceu a meia dúzia que fez, né? Assim, já. Aí tem o cara mais leve fazendo, o cara já tá falando em 420. O negócio evolui assim, animal, né? Eu acho bonito demais ver isso, né, acontecendo. Tipo, até o pessoal já tá até comentando, né? Por exemplo, agora os júniores, de repente, até talvez precise diminuir a idade do júnior, né? Porque já tem júnior de 20 anos fazendo marca de Open. Então, cara, eu acho que a tendência é, digamos, ter como, digamos, antigamente você via uns caras muito fora, né, da curva, tipo assim, apareceu um Taylor, porra, ninguém vai vencer esse cara. Aí daqui a pouco, passou uns anos, apareceu um Perkins. Aí você fala, porra, outro cara muito forte. Mas eu acho que a tendência é que vai ter, no Mundial, vai ser, o top 10 vai ser tudo mutante igual, assim, vai nivelar por cima em breve, sabe? De fato, se a gente pegar, por exemplo, o John Hack, na época ele tava na IPF, nossa, foi um absurdo o John Hack. Se a gente vê o É, total do Elliott nesse Mundial, foi maior que o do John Hack em uma categoria mais baixa. Tipo assim, quando eu vi isso, eu fui atrás desse dado porque eu fui pensando, né, pô, o Elliott fez isso aí. Eu disse, pô, quanto é que o John Hack fez? Aí quando eu vi que o John Hack fez menos que ele, eu fiquei, nossa. Aí que eu vi sim. que nossa, se o John Hack fez menos do que ele, sendo mais velho que o Elliott é hoje e mais pesado, imagina qual é o potencial final do Elliott. Qual é o potencial final dos caras que agora, se tu pegasse, pô, o Elliott tá muito bem, mas se tu pegar o John Hack e usar como base para todo o resto do Mundial, cara, tá todo mundo muito além do que tava antes. E na época, eu lembro que o John Hack fez tipo 300, 200, 300, né? 300 de agacho, 200 de supino, 300 de terra, por aí. Aí um monte de gente falou, não, o cara com certeza tá usando drogas, tem que estar tomando esteroide, não sei o que lá. Já começou aquelas acusações, sabe? Cara, e aí hoje a gente vê que não, né? Assim, na verdade, o cara nem é incrível, com certeza incrível, né? Mas já tem cara mais forte, então assim, é uma loucura mesmo. Essa questão que falam, tem um cara que fez um vídeo muito bom sobre isso, que ele diz que o absurdo, ele só é absurdo porque o esporte não é tão grande assim. Quando o esporte se ampliar mais, você vai ter um N muito maior. Então, as coisas vão ser normais, assim. É que agora que para algumas pessoas o esporte está sendo algo viável para se explorar enquanto carreira. Então, É, quanto isso ficar mais aparente, mais pessoas vão olhar para o Power mais cedo e pensar, pô, eu posso me dedicar para isso porque isso pode me dar algum futuro de alguma forma. Então, aí sim, quando chegar o esporte nesse nível das pessoas olharem para o Powerlift e pensar assim, pô, eu posso seguir uma carreira porque isso pode ser algo viável, não vai ser algo apenas passageiro. Aí esquece, aí essas coisas que a gente vê de Burstein, de Elliott, vai ser.
algo comum, a disputa vai ficar muito alta. O que é bom e o que é ruim, né? Porque É, o Power é um esporte tão acessível, mas se o nível aumenta demais, ele se torna menos acessível, né? Mas também acho que isso de alguma forma vai se adaptar, algumas coisas vão se adaptar, talvez existe sei lá, não sei, eu acho que de alguma forma vai se adaptar. Por exemplo, que em Sheffield, pô, a EPF vai mudar o calendário para jogar Sheffield no final do ano, para não ter aquela coisa do cara se dedicar muito para Sheffield e meio que deixar o Mundial meio de lado. Então, pô, deixa o Sheffield falando. Então, acho que conforme vai acontecendo algumas coisas, o esporte vai se adaptando para deixar tudo o melhor possível para todos. assim, eu sempre tem a categoria estreantes e, sei lá, às vezes o pessoal ainda participa de uma competição local, regional, e talvez não consiga a partir daí, mas acho que ainda vai ter essa acessibilidade. Com certeza, com certeza. Até mesmo perguntar uma coisa pra ti. Tu já tá quase 10 anos no powerlifting. Tu vem de São Paulo, tu é de São Paulo, que é um estado que ele é muito forte no powerlifting, até mesmo em questão de organização geral, assim, e é o estado onde tudo acontece, né? São Paulo é o estado onde as coisas acontecem de fato, onde as mudanças vêm. E como é que tu enxerga o esporte do que ele era 10 anos atrás e do que ele está se tornando hoje? Tu acha que realmente veio um boom muito forte nesses últimos anos? Ou tu acha que era algo que estava já se construindo? Como é que tu vê a evolução do esporte, não no aspecto do rendimento dos atletas, mas sim de questão de organização, de até mesmo de o que o esporte pode render futuramente para todo mundo? Cara, eu acho que melhorou muito, né? Assim, o nível de organização da competição mesmo, as primeiras competições que eu participei eram difíceis, cara. Tinha a competição que não tinha nominação, então você chegava lá e ficava competindo o dia inteiro, aquela loucura, atrasava, sabe? Então, assim, nesse sentido, isso foi no Brasil, né? Melhorou, assim, muito. Na questão também de divulgação, né? Melhorou muito, acho que também ajudou muito que ficou mais famoso nas redes sociais, né? Por causa de influencer, assim, gringo, e agora tem até uns influencers brasileiros, né? Fazendo um trabalho melhor, tudo. Então começou a aparecer um monte de gente interessada, né? Acho que até começou um monte de gente ficar conhecendo esporte agora mais recente por causa do Bitelo, essas coisas, por causa até mais do Anatoly lá, do faxineiro, né? Do que do Bitelo. Então começou a popularizar muito o esporte, né? Teve o último campeonato que eu fui, eu tava com a jaqueta da seleção, daí o cara do Uber veio perguntar, falou, pô, powerlifting e tal, o cara já sabia qual era esporte, foi quando que isso ia acontecer, né? Então, nesse sentido, melhorou muito, assim, muito mesmo. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma agora, né, assim, eu não faço parte disso, mas precisa dar uma forma de segurar essas pessoas, né, capitalizar nisso, ver as pessoas que estão chegando agora, os treinadores conseguirem absorver essas pessoas, né, para a gente ter quanto mais pessoas fortes no Brasil, né, porque vai ter muita gente forte que pode até se interessar, às vezes é o cara forte do CrossFit, o cara forte da academia que quer participar, e aí precisa ter treinadores, equipes para absorver essas pessoas, né. Mas, assim, o meu ver é que, pelo menos o Brasil, assim, cresceu muito mesmo, cara. É bonito de ver. De fato, né? Eu não, pô, eu não tô no esporte há tanto tempo, né? E também quando eu acompanhava mais o esporte, eu via mais tipo, campeonatos americanos, nacional americano, um europeu lá que outro e mundial. Tipo, esse era o que eu acompanhava. Eu não tinha muito contato com o esporte nacional. Talvez até um rebote um pouco do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é meio rivalidades, confusão, não sei o quê. Então, tipo, sempre foi uma coisa que eu meio que, não é, eu não vejo o esporte dessa maneira, então não vou me envolver. E até quando eu começar a criar conteúdos, ter um contato mais próximo com o pessoal da IPF, eu vi que, não, peraí, tem um outro caminho aqui, tem um outro mundo que as coisas não são ruins como aparentam ser por aqui. E aí até, pô, ainda bem que agora temos aí. Daqui a uns 15 dias vamos ter o primeiro aí gaúcho da EPF aqui no Rio Grande do Sul. Acho que vai ser bem bacana, tem quase 90 atletas, então acho que as coisas vão começar a se organizar bem aqui no estado para talvez até vir uma nova geração, uma nova leva de atletas e tornar um ambiente mais saudável para todo mundo, porque
essa é uma questão também muito do power, né? Quando tu falou mesmo, pô, a primeira competição que eu fui, a atmosfera, isso é algo que muda bastante, né? Isso dá uma percepção boa para quem tá tendo o primeiro contato. Tu vê que ele não é um esporte que. Tá, tu vai ter a tua disputa, mas ele é um esporte que os atletas eles são independentes um do outro, não é como se tivesse um contato um com o outro, se eles fazem uma coisa. Tem a parte de jogo de pedidas, tal, mas aí é um jogo que ele não parte necessariamente do atleta, às vezes mais o treinador ali, é mais um jogo de estratégia, mas o atleta em si é superação, né? O cara ir no tablado, puxar ali, fazer o movimento dele e tentar superar no tablado. Então, acho que essa atmosfera que dá o powerlift, que faz com que quem compete, quem tá lá assistindo, querer saber mais e mais, acho que é o grande trunfo que a gente tem para fazer com que o esporte se popularize cada vez mais. Cara, assim, sobre a federação, né? Eu acho isso sensacional, né? E já ter 90 atletas, tudo eu acho sensacional, porque é bom para todo mundo, né? Como você falou. Uma que, por exemplo, hoje a gente não consegue pedir Bolsa Atleta, por exemplo. Precisa ter mais federações debaixo da confederação para poder participar, né? Eu até tentei uma vez pedir lá, mas eles ignoram, né? Então precisa ter isso para a confederação poder pleitear para os atletas, tudo. Então, só nisso já é muito bom. E outra é isso, a questão da comunidade, né? E como você falou, né? Não é, por exemplo, que nem uma luta, que o cara vai ter que ir lá e meter soco na cara do outro, e o cara fica com aquele sangue ruim com o outro, né? Fala, pô, o cara vai me dar soco na cara, né? Eu preciso ter uma raiva dele ali, ou então, às vezes, um esporte profissional, né? Que o ganha-pão dele é aquele, aí o cara, sabe, não quer confraternizar com o outro e tal. E no powerlifting não tem isso, cara, porque, como você falou, tá, o máximo que eu posso fazer é, sei lá, mudar minha pedida ali no meio da competição não terra, ou mudar a pedida no começo da competição e acabou, é o pior que eu posso fazer pro próximo, sabe? Fora isso, eu tenho que dar mais sorte cara no dia, levantar lá, se ganhar, ganhou, né? Então, assim, eu vi, por exemplo, um exemplo muito bom no campeonato brasileiro em Navegantes, na 120 estava o Matheus e o Rogério disputando, né? Aí acabou a competição, os dois, um ficou primeiro, outro segundo, né? Pô, acabou a competição, os caras foram almoçar junto. Pô, isso eu acho bonito demais, sabe? Eu acho que o esporte propicia muito isso. E eu acho que a tendência é continuar sendo assim, né? Não é, como eu falei, não é igual a luta. O cara não vai meter o soco na cara do outro, então acabou ali, pode até estar um sangue ruim ali um tempo, mas aí vai passar um tempo, o cara fica de boa, sabe? Não precisa fazer um trash talk no outro, entendeu? Então eu acho que o esporte realmente a comunidade, assim, bem legal. E também tem a questão que, né, no passado as equipes eram até mais importantes do que são hoje, quando no equipado, né, que precisava sempre treinar com ajuda e tal, mas a questão da comunidade de ter uma equipe que você compete, por onde você compete, é legal, né? Então, às vezes eu preciso fazer um treino mais pesado, cara. Tô com aquele negócio, aquele treino na minha cabeça, pô, tem que fazer uma força aqui e tal. Aí eu vou lá no CT, treino com a galera, pô, aí já dá aquele negócio bom, sabe? Isso também gera uma comunidade, né? Você tá no mudo. Acho que foi o Edu que foi buscar ver como é que era a questão de Bolsa Atleta e tem um dos critérios na época era que, quantas competições, né? E é meio cruel um powerlifter, pô, quantas competições? Cara, eu vou competir pouco, eu não compito várias vezes, não é como um atleta desde de jiu-jitsu que tem 1 milhão de competições, todo final de semana o cara compete, né? Então, aquilo lá meio que diminui o teu ranqueamento dentro do que tu pode pedir de bolsa, né? Mas com a ampliação do esporte fica bem mais fácil, tu ter mais estados presentes, né? No Bolsa Atleta Federal, quando você vai pedir lá, ele pergunta, né, se você foi pódio, se é medalhista regional, né, nacional, ou se é internacional. É meio cruel mesmo, porque, assim, eles acabam, digamos, premiando, né, dando a bolsa para quem já tem pódio, para quem já competiu uma competição que tem, sei lá, acho que eram 10 países, tem que ter pódio cheio, tem uma série de requisitos, né? Mas aí eu acho isso meio cruel, porque, pô, o cara já é medalhista, sabe? Tudo bem, merece a ajuda do governo, com certeza. Mas às vezes o pessoal que está começando precisaria até mais de ajuda, né? Um júnior promissor, né? Uma pessoa que é muito forte na Open, mas não tem recursos, né?
Então, sei lá, o critério que eles adotam para a bolsa é meio ruim mesmo, né? E qual que é o teu pensamento em relação à capitalização, tipo assim, de talvez investidores, né? Uma coisa que eu venho falando bastante com o pessoal que, pô, que nem pra gente estar num campeonato assim, pô, às vezes a federação ajuda nós com custos, assim, de estar indo no lugar e tudo mais. Só que, pô, a transmissão, ela é um produto. Ela não é para ser um gasto, ela é para ser um produto para que tu consiga arrecadar dinheiro através de investidores, através de patrocínio, porque é como qualquer esporte funciona, né? O esporte ele não vai, normalmente ele não vai gerar receita pelos inscritos, pelos os clubes ou atletas. Ele vai gerar receita através do que ele consegue captar de investidores, de marcas para estarem dentro do esporte. Tu acha que essa parte de tentar captar investidores, patrocinadores, marcas que apoiam o esporte de alguma forma, principalmente quando com essa melhora em questão de transmissão, divulgação dos atletas, tu acha que é algo viável dentro do powerlifting? Tu acha que porque, às vezes tem pessoal que fica receoso, tipo, não, mas o powerlifting não é isso. Qual que é a tua opinião sobre essa questão? Ah, cara, esse é o sonho, né? Quando eu comecei a ajudar na questão da transmissão, né? Acho que você sabe, não? Eu fui um dos primeiros, a primeira transmissão que fiz, né? Em 2018. E aí, depois que a gente começou a levar mais sério, né? Resumindo a novela, né? Eu fiz a transmissão umas vezes e aí depois eu fiquei meio desanimado. Falei, porra, não tem equipamento, né? Aí foi quando o Fonga assumiu, eu ajudei ele lá, ele ensinei o que eu sabia, o pouco que eu sabia, aí ele começou a fazer. E aí, depois, mais recente, o Júlio, ele veio me perguntar e falou, pô, o que precisa para fazer uma transmissão boa? Daí eu fiz lá um documentão, elenquei tudo que precisava. Falei, precisa de câmera, precisa de internet, microfone, sei lá o que, sei lá o que. Daí o Júlio foi, conseguiu a verba, eu fiz as compras de tudo. Aí eu, o Navarro e o Fonga, cara, malhamos em cima disso, estudamos pra caramba, montamos, testamos e tal, e botamos pra funcionar, e ficou legal. Aí quando eu vi que ficou legal, eu falei, pô, aí eu comecei a ter a esperança disso acontecer de novo, né? E aí, mais recente também, o marido da Ana Rosa, né, cara, ele levou para outro nível, né, a transmissão, porque ele tem muito conhecimento, né, o Jean. Então aí eu comecei a ver, né, agora a transmissão está no nível melhor, vocês também elevaram outro nível, fazendo comentários, tudo. Agora eu tenho uma esperança que, de repente, a gente consiga, num futuro próximo, vender como um produto, né? Eu acho que na questão técnica, é o que está faltando agora, sabe? Eu vejo que o pessoal evoluiu muito na parte técnica, assim, de usar a tecnologia ali na competição, né? Do controle da competição, as telas, tudo isso melhorou muito. Eu acho que o próximo passo é esse, tentar vender a transmissão como um produto, idealmente, assim, até arrumar uma empresa que ajude a divulgar, sabe? A empresa tem interesse, seja um interesse mútuo, sabe? Esse é o sonho, porque para mim, entrando mais dinheiro ali, né, a empresa divulgando, porra, vai trazer mais gente ainda, né? Eu acho que quanto mais gente participar, melhor, né? É, o que eu sou muito esporte, assim, sabe? E eu sou aquele cara que desde pequeno, pô, Rio Grande do Sul é muito forte futebol, né? Pô, Inter e Grêmio. Então, cara, eu sou acostumado assim de ouvir meu avô escutando rádio e tu vê a jornada esportiva. Pô, às vezes tem Grenal, quando tem Grenal aqui, a jornada esportiva começa, sei lá, às 6 da manhã. Aí o jogo é às 4, fica das 6 da manhã até às 4, e depois continua a jornada esportiva e começa a falar de Grenal. Uma semana antes, os caras já estão falando de Grenal, uma semana depois continuam falando de Grenal. Então, eu sou muito próximo de esportes, assim, da parte de transmissão, a parte de. Eu gosto muito dessa questão de rádio, né? Eu sempre fui muito apaixonado por rádio, da questão de jornada esportiva, de como tu consegue explorar. Isso se intensificou. O futebol ele é fácil de vender porque ele é um produto já pronto, né? Mas uma coisa que fez eu ter uma percepção maior foi acompanhando luta, né? Eu acompanho muito o UFC, pô, muito tempo atrás, e o UFC ele é um esporte que ele demanda bastante de narrativa. As coisas não acontecem, assim, tem um critério de tipo assim, aquele lutador é melhor, então ele vai ganhar mais destaque. Tá, tem o fator do lutador ser bom, mas também tem muito o que o lutador entrega de narrativa. Por exemplo, assim, o Alex Poitin.
Tá, o Alex Poatan é um cara que veio do Glory, do kickbox, cara campeão e tal, mas ele só chegou no topo tão rápido assim no UFC por causa da rivalidade dele com a Adesanya. Porque tinha essa narrativa a ser criada, tinha esse caminho, entendeu? Então, eu acredito que um passo importante para o powerlifting se tornar um produto, é claro, a gente conseguir aperfeiçoar essa parte de tornar o público mais próximo do esporte, assim, ficar aquela coisa. É o que eu tento fazer um pouco com meus vídeos. Tipo, antes eu não trabalhava 100% com underdog, eu tava trabalhando em outro emprego, então, pô, eu saía do meu emprego, não tinha hora para dormir, acordava às 6 da manhã, fazia o que dava ali até a hora do trabalho, a hora do trabalho. Eu, inclusive, até, tipo assim, antes eu treinava e tudo mais, agora dei uma achada no meu treino, porque eu fiquei muito envolvido nisso e eu, cara, paciência, minha vida de atleta vai ficar como parte secundária, porque o que eu preciso fazer agora é isso, porque eu sou meio chato com questão de organização, parece que eu não consigo fazer nada se eu não vejo as coisas funcionando como elas deveriam funcionar, sabe? Aí, pô, a gente teve Underdog como uma equipe de powerlifting, mas assim, pô, tem tanta coisa que falta ainda pro Power, tem tanta coisa assim, que falta para se explorar, assim, eu disse, pô, eu vou dar um jeito aqui de tentar ajudar nessa parte, né? E o que eu tento muito fazer é criar essas narrativas para que as pessoas fiquem mais presas ao campeonato. Tipo, quando eu faço ali, categoria tal, como é que vai estar nesse campeonato? A minha ideia é fazer com que as pessoas fiquem ansiosas para assistir aquele evento. Tipo, elas quererem muito assistir aquele evento. Eu quero que as pessoas que só consomem tenham essa ansiedade e eu quero que o atleta se veja nesse vídeo e veja, pô, se sinta valorizado e ver que não, cara, que eu estou trabalhando nos treinos ali todos os dias existe uma expectativa das pessoas, então eu quero tento fazer com que isso gere uma expectativa a mais no atleta para ele tentar talvez entregar mais e mais tablado. Só que é engraçado, porque assim, tudo que eu fiz até agora não foi nada planejado. Eu fiz um vídeo do brasileiro, que foi da 120 lá, que era o Rogério e o Matheus, e eu fiz assim, cara, eu vou fazer esse vídeo brasileiro aí, que eu tinha feito sobre Sheffield. E Sheffield, pô, já conhecia mais os caras, fiz todo um vídeo de história deles ali, até bem longo pro Instagram, porque eu pensei, cara, quer saber? Eu não me importo se tem que ser um conteúdo curto ou não, vou entregar um conteúdo que eu acho que vai ser bom, foda-se. Quem gosta vai assistir, quem não gosta, paciência, vai ser longo. E eu, fazer um do brasileiro aqui, só que eu fiz assim, cara, eu vou fazer umas 2 categorias só para dizer que eu falei alguma coisa e para testar como é que vai ser a recepção do pessoal. E foi muito boa, foi muito positiva. Aí, ali, cara, a partir daquele vídeo que eu fiz, eu simplesmente não consegui mais parar, porque surgiu muita necessidade e antes eu pensava assim, pô, como é que eu vou suprir meu tempo? Será que eu consigo falar de powerlifting o ano inteiro? E agora, cara, assim, eu tô 100% só underdog e eu fico assim, cara, 24 horas é muito pouco. Então, é muito pouco tempo para falar de tudo. Tem muita coisa para falar, sabe? Parece que quanto mais tu se envolve no esporte, tu vê o quanto que dá para ser explorado. E é bom e ruim, porque às vezes eu sinto assim que, pô, falta muita coisa, sabe? Tem muita coisa a ser trabalhada. E isso é bom porque, pô, é trabalho, então eu tenho bastante coisas para fazer, mas é ruim que às vezes eu me pego assim, pô, as coisas ainda não estão legal. Por exemplo, esse sul-americano, eu comecei a ter contato mais com o pessoal dos outros países, né? Eu entrei em contato com todos os países. Tipo, alguém de algum país eu peguei assim, meu, como é que é o powerlifting aí? Como é que é a parte de transmissão? Como é que é a parte de divulgação do atleta? Como é que as pessoas, o crescimento em si de atletas no esporte? E, pô, tu vê às vezes num país que nem o Chile, pô, o cara falou, pô, tá 3 anos assim, ó, nos últimos 3 anos o crescimento está um absurdo, é muito atleta júnior e subjúnior. A divulgação ainda assim não é tão grande, mas em questão de material humano a gente está muito bem. Aí os caras falaram assim, a gente está tentando fazer uma transmissão mais legal, a gente botou 2 câmeras, o pessoal dando feedback positivo em relação a isso, a gente não tem tanta divulgação, apesar de que a gente está tentando fazer alguma coisa aqui, os nossos atletas recebem um apoio do governo, tal, não é muita coisa, mas recebe. Então, esse, pô, é uma coisa interessante, né? Mas aí tu vê o pessoal do Uruguai, cara, não tem nada aqui. No Uruguai não tem nada. A transmissão é bem precária, é difícil de ter informação. E aí eu fiquei. É ruim quando tu gosta muito do esporte, porque tu fica assim, cara, dá vontade de fazer todo mundo, entendeu? Dá vontade de fazer muita coisa. E isso é algo que às vezes dá um desespero, porque parece que é muita coisa, mas também dá motivação, porque tem muita coisa para ser feita. Então, cara, acho que nisso daí a gente é bem parecido. Assim, eu também tenho vontade de ajudar mais, né, apesar de pô, trabalho, daí você já gasta tempo trabalhando e treinando. Mas sempre que eu consigo dar uma ajudadinha assim, eu tento ajudar, porque é isso, eu vejo que tem muita coisa para ser feita mesmo. E também, né, eu acho que também sou meio perfeccionista, assim, que nem você. Então, pô, às vezes você vê aquele negócio, pô, que fosse melhor, né? Mas cara,
eu acho, nesse falou, eu acho que tem muito para crescer a América Latina, porque, por exemplo, no Chile, né, apareceu o cara da 7-4 sinistro lá, muito forte. Nossa, o cara já foi bem no Mundial e tudo, assim, né? Então tem, que nem no Brasil, mas tem, né, para todo canto tem gente forte aqui. E a gente, por exemplo, eu vou no Mundial Master. Cara, vão pouquíssimos latinos, assim, a América Latina, sabe? Pouquíssimos. Um por causa do dinheiro, né? Principalmente, acho. E então, assim, a gente vê muita gente que só se organiza, o calendário, a pessoa se organiza para terminar no máximo num sul-americano, né? Então, eu acho que seria legal esse tipo de organização, né? Divulgar mais, entrar mais dinheiro para conseguir o pessoal chegar num Mundial, né? Tipo, por exemplo, agora trazendo para o Brasil, eu estou muito feliz porque a gente conseguiu organizar uma seleção enorme para esse Mundial agora, né? E a gente estava falando nisso já há um tempo, né, cara? Eu e a Cícera, a gente ficou buzinando na orelha de um monte de gente. Mandava mensagem pra galera, e aí, você vai? Já se organizou para ir? Tipo, te manda, galera, né? Aí o Lucas fez a convocação, a gente foi atrás de todo mundo. E aí, bora lá ou não bora? Fala logo aí que tem reserva, vamos aí. Então, porque assim, cara, eu acho que a gente, né, dá para fazer isso, dá para melhorar, né? Então, sim, eu concordo com você, cara. Tem muita coisa para fazer. E voltando lá atrás também, eu acho muito legal esse comentário que você fez, né? Eu também acompanho o UFC. E eu acho que isso que você falou, né, de colocar uma história, uma narrativa, é muito bom. Do mesmo jeito que o comentário em cima da competição ali é importante para quem tá de fora, eu acho que a história também é, né? Porque a pessoa fala que, vou assistir aqui, mas o que eu posso, né, assim, qual que é a história disso aqui? Eu vou só tá vendo? Vou assistir só o meu filho? Não, tem outras coisas acontecendo, sabe? Então, eu acho isso aí bem importante também para o esporte, para aumentar a visibilidade, né? Esse ano a gente conseguiu acompanhar bastante todos os estaduais. Acompanhamos agora o Sul-Americano, né? Pô, tive de perto ali todos os atletas. Isso vai meio que fazendo parte do nosso mapeamento, né? A gente vai criando meio que um banco de dados em relação a informações. Nem, pô, agora eu já sei, Campeonato Brasileiro, eu já sei todo mundo que vai. Qualquer nome que É, tiver ali, eu sei o estadual, como é que ele foi no estadual, eu já sei do histórico, às vezes atleta, pô, tem atleta jovem assim, que no Paraná, pô, teve uma atleta do Paraná, a gente tem uma atleta também que é muito forte, e tipo, pô, isso aqui eu já sei que vai brigar por título, entendeu? Isso aqui eu já sei que não pode ninguém conhecer ela, mas eu já vi uma competição dela e eu sei que ela é forte e ela é o suficiente para brigar por um título. Então, já começa a mapear, eu já consigo criar aquela história daquela atleta desde lá do estadual, eu consigo puxar e já ir criando, nossa, atleta aqui, nossa, destruiu no estadual, não sei o quê. Aí, o brasileiro fala dela, essa aqui é a grande favorita, porque ela mandou muito bem no estadual, é o primeiro brasileiro dela, mas ela tá indo muito bem. Então, fica mais fácil. E aquela coisa, né? As pessoas se mantêm mais dentro por todos os dias. Tipo, pô, agora com o Sul-Americano, eu acho que fiz o quê? Uma média de uns 3 vídeos por dia no Instagram. Então, assim, quando mais eu consigo estar postando vídeos, eu consigo manter as pessoas mais e mais presas dentro do esporte, tendo informações do esporte, tendo uma visão micro e ampla do que está acontecendo, e fica mais fácil, né? E é até bom que a, quando alguém faz alguma coisa, é que nem na questão de atletas, né? Que eu falei, pô, quando alguém faz alguma coisa, todo mundo faz igual ou fica mais desbloqueia aquilo lá, né? E a mesma coisa é nesse sentido, pô, a gente tá fazendo nossos vídeos agora, daqui a pouquinho, pô, o pessoal do Força lá, que não são muito de vídeo sul-americano, daqui a pouquinho isso ajuda o trabalho deles a eles fazerem mais vídeos também, entendeu? Daqui a pouquinho até mesmo a questão de estruturação assim, pô, os comentários, a transmissão deu muito certo, pô, a gente quer fazer um trabalho de jornada esportiva, trazer uma coisa bem forte em relação a isso. O que isso pode levar? Pô, se a gente precisa oferecer um produto para as marcas, então a gente precisa estar bem organizado, então daqui a pouquinho até as federações se organizam melhor, a comunicação fica melhor, porque de fato se torna algo mais sério e algo que te joga a alguma coisa que não vai ser apenas, pô, o powerlifting é um esporte que não dá dinheiro, é muito sacrifício. Não, daqui a pouquinho não. O powerlifting é uma coisa que pode ser financeiramente viável para todos, pode se profissionalizar, então necessita de uma estruturação um pouco melhor. Então eu vejo como modificações que vão acontecendo e que vão moldando o esporte de forma positiva, da mesma maneira como o Sheffield trouxe um outro nível de necessidade do pessoal de, pô, não, isso aqui dá muito certo, tem que fazer uns eventos, tem que ser melhores, a gente tem que mostrar mais dos atletas, agora que todo campeonato eles fazem um podcast final ali, chamam os campeões, trocam uma ideia, então
se tornou uma necessidade. Agora são coisas assim que antes parecia loucura, talvez, isso aqui é só uma cereja de um bolo, não é tão essencial, se torna uma necessidade. Isso torna o esporte mais fechadinho e mais perfeccionista com coisas que antes eram detalhes, agora não, isso aqui é uma peça fundamental para o esporte no geral, entendeu? Eu acho que esse de avanço estamos tendo. Cara, mas dá uma trabalheira infernal fazer vídeo, corte, não sei o que lá, né? Tá louco. A gente teve uma época, né? Eu lembro, depois a gente estava organizando mais ou menos as transmissões, antes de comprar os equipamentos. Aí uma vez eu e o Fonga, a gente falou assim, porra, seria legal fazer uns cortes. Cara, a gente foi ver, falei, mano, não vai ser a gente que vai fazer, não, bicho. Tá louco, negócio difícil. Dá muito trabalho, nossa. Não, para fazer É que ele é um trabalho complexo, assim, em questão de, tipo, se quiser fazer uma cobertura, né? Porque a transmissão, ela é parte de uma cobertura. Ela não é, ela é o fundamental porque é o principal ali que vai estar acontecendo na hora, é o fator momentâneo, então ela acaba sendo o principal, mas porém tem que ter todo um entorno disso, tem toda a cobertura. A cobertura ela é muito mais do que só a transmissão, né? Tipo, que nem eu falei, né? Eu acompanho bastante esportes no geral. Direto, tipo assim, eu não escuto música, por exemplo, eu escuto podcast. Eu escuto podcast de NBA, NFL, eu escuto futebol, eu escuto UFC. Então, assim, eu só escuto esportes e eu vejo quanto isso é necessário, sabe? Quanto a cobertura, toda a jornada, ela não é composta apenas pela transmissão. De fato, cara, isso é um trabalho desgraçado, assim, não vou te mentir, assim, quando eu tô na transmissão, que nem o Sul-Americano, pô, não tem como fazer. Eu até pensei assim, não, quando terminar o Sul-Americano eu pego e faço resumo. Quem faz resumo tento moído? Não consigo fazer nada, não tem nem voz pra falar depois. Puta, não vai dar pra fazer isso aí. Aí eu tava vendo o Força Tropa postando uns vídeos na hora e eu disse, graças a Deus que alguém tá fazendo isso aí, porque eu não vou conseguir fazer. Então, assim, já cheguei em casa também, já tô correndo atrás, por fazer um videozinho, pelo menos por cada divisão. Aí depois eu quero fazer um vídeo mais amplo para explicar o avanço, tendo o esporte na América do Sul. Mas é um trabalho que não para, cara, porque agora vendo a necessidade dos outros países, eu penso, eu quero fazer muito pelo Brasil, mas, agora eu quero fazer também para os outros países. Eu quero que se torne uma coisa mais fechada em geral. E o mercado se expande, porque, os Estados Unidos já é bem trabalhado, a Europa é bem trabalhada, porque a América do Sul não pode ser trabalhada de uma mesma maneira, do mesmo nível, né? É só a questão de se dedicar a isso. E eu vejo esses vídeos que você faz, né? Tava falando, os melhores atletas de cada divisão, coisa e tal. Cara, não sei se as pessoas têm noção de como demora para fazer isso, né? Tem que olhar todo atleta, isso aqui, coisa e tal. Agora, cara, você comentou aí, né, que você quer fazer a jornada do atleta e tal. Cara, de repente, juntar uns atletas, fazer uma mesa redonda depois, sabe, um negócio menos programado que te dê menos trabalho. Não sei, porque seria legal mesmo ver esse tipo de coisa. Cara, isso é bem viável. A gente fez a primeira transmissão que a gente fez foi a Copa Santa Catarina, né? E tá, beleza, é uma Copa, então não tem uma rigidez de. Como é que eu posso falar? Rigidez de. É uma competição mais tranquila, sabe? Então tu consegue fazer coisas paralelas. E aí, no caso, a gente fez a transmissão, a gente abriu ela bem mais cedo. E, cara, o pessoal vinha falar com a gente, o pessoal ia cumprimentar a gente, via a gente, ia conversar com a gente. Pô, a gente conheceu uma galera lá que a gente conversava pela internet, mas nunca tinha visto pessoalmente. Foi o primeiro evento, de fato, que a gente foi da IPF. E, cara, toda hora chegava alguém aqui, daqui a pouquinho chegava alguém, não, peraí, vamos conversar. Fazia umas perguntas lá, entrevistava na hora. A gente fazia muito isso lá na transmissão. Claro que sim, se pegar um campeonato no nível sul-americano, não fica de bom tom fazer essas coisas meio que improvisado. Mas, de fato, é algo que dá para organizar. Eu vi muito isso aí, eu tava conversando com o pessoal. Às vezes a gente viu os caras chegando ali antes, os atletas que iam competir nos outros dias, né? Mas os caras lá de bobeira na arquibancada, os caras na pesagem, assim, imagina o quanto de conteúdo dá pra ter criado. Esses caras tudo de bobeira aí que competiam. Com Então, mas certeza. coisas que assim, eu não tinha experiência com eventos desse porte, eu não tinha experiência com eventos que vai ser uma semana inteira que nem fosse sul-americano. Eu fui na Copa que era 2 dias. Então era meio rapidão ali e tal. Quando eu tava querendo me acostumar com o evento, acabou. O sul-americano, não. O primeiro dia foi correria, o segundo foi estranho, o terceiro, não. Tá, a partir do terceiro foi suave, assim, eu sabia exatamente o que fazer, como eu ia levar. Mas é aquela coisa, tipo assim, é o meu primeiro contato, eu tô ali meio que contratado, então tem só uma função, assim, eu não tenho muita liberdade do que fazer e eu também nem sabia o que fazer de fato. Mas agora, tendo essa experiência, assim, tendo uma visão geral de como funciona a competição, várias ideias começam a surgir, esse cara, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer aquilo lá,
tem muita margem de trabalho, muita margem de conteúdo a ser criado, cara. É diferente quando tu começa a estar dentro da competição e tu vê como que funciona os bastidores e o que pode ser feito a partir disso. Com certeza, essa experiência que vocês tiveram vai fazer vocês melhorarem, assim. Eu falo também pela minha experiência, cara. Quando eu comecei a fazer isso, de ajudar o pessoal, né, na questão de TI lá e tal, eu chegava lá, assim, não trabalho com nada de audiovisual, né? Mas aí os caras falavam, o cara do TI lá. Aí, beleza, eu comecei a me envolver ali. E aí eu comecei também a ter noção do, pô, preciso aprender mais disso aqui de vídeo, que eu não sabia nada. Pô, os caras estão com uma dificuldade lá, pô, dá para melhorar isso aqui, sabe? Então, essa experiência que vocês pegaram aí, acho que também vai ajudar vocês do mesmo jeito que me ajudou. E seria legal ver umas entrevistas antes da competição, assim, eu acho que é uma boa ideia mesmo. Nossa, quando dava aqueles 20 minutos ali de um lift pro outro, eu pensando, nossa, 20 minutos que dá pra fazer tanta coisa nesses 20 minutos. Tipo assim, eu naquele momento ali, eu não consigo fazer nada. Eu tô morto. Então, tipo assim, eu vou correr, vou pro banheiro, eu volto. Cara, cara, é incrível como esses 20 minutos eles passam voando. Eu pensei, lá no 20 minutos tá tranquilo. Eu vou no banheiro, daqui a pouquinho eu falo com uma pessoa ou outra, eu olho 2 minutos. Como assim 2 minutos? Eram 20 minutos, virou dois. Eu, tipo assim, de fato, assim, ali na hora, naquele momento, aquele intervalo, não dá pra fazer muita coisa. Mas se tu cria um conteúdo antes, dá pra jogar naqueles 20 minutos. Dá pra virar fácil uma jornada esportiva bem completa. Com certeza, que aí vai ser legal. Tomara que você consiga fazer isso. Bom, vamos trabalhar para isso. Mas, Tandor, já não toma muito teu tempo. Queria Pô, agradecer. Hã? não, legal demais, cara. Legal. Passou rápido? Passou. Mas sempre assim, sempre quando veio já passou uma hora. Nossa, foi voando. Mas eu queria agradecer a tua presença, cara. Queria te desejar sorte a mais essa experiência, mais o Mundial que tu tá representando aí o Brasil. Eu espero poder acompanhar, eu espero que tenha transmissão, senão eu ficarei muito chateado, porque eu quero ver se eu consigo também fazer transmissões comentadas no meu canal, né? Ver se, mesmo sem imagem, mas tentar comentar para ver quem quer saber do que está acontecendo, ter essa oportunidade de ter esse conteúdo também. Então, pô, queria, né, te parabenizar pelo Campeonato Sul-Americano, né, por todo esse ano que está sendo bastante vitorioso, de recordes e tudo mais, essa evolução que tu tá tendo. E, cara, só agradecer por estar representando cada vez mais o Brasil aí nos trabalhos internacionais e desejar sorte nesse Mundial aí que, cara, com certeza, como tu falou, tem uma seleção bem forte, uma seleção bem grande. Eu acho que cada vez vai melhorar em mais e mais a experiência enquanto master em competições, porque eu acho que vai ser cada vez mais valorizado e vai ter mais pessoas participando da seleção. Cara. Então, primeiro, pô, valeu a entrevistar, foi legal pra caramba, né? Passou aí uma hora, eu nem percebi. Nunca tinha participado de um podcast, nem sabia como é que ia ser e tal. E, pô, valeu, cara. Eu fico super feliz, assim, quando eu participo de uma competição internacional, representando o Brasil, eu me sinto, digamos, mais responsável por alguma coisa, sabe? Me dá um orgulho mesmo, assim, né? Então, pô, valeu a torcida, cara. Assim que eu souber mais da transmissão lá do Mundial, se tiver mais informação, o ano passado eu troquei ideia com o cara que faz a transmissão lá, o Nick, que eu sempre vou nessas competições e fico perguntando pros caras como é que eles fazem a transmissão, não sei o quê, para ver se tem como trazer alguma coisa pra gente, né? E o cara é super gente boa, então assim que eu chegar lá, se eu tiver informação como que vai ser e tal, eu te mando. E só queria falar aí, quem assistir, torcer pela galera lá, cara, porque vai ter muita gente legal no Mundial. Vai ter um monte de atleta bom. E no Canadá, quando a gente levou uma galera, a equipe feminina já ficou bem posicionada como nação. E esse ano, pelas contas lá, se não é nada muito errado, eu acho que dá para a gente pegar um troféu de novo de nação. Então, pô, seria legal a galera torcer lá, cara. Pô, dar uma força lá. Tá cheio de mulher incrível competindo lá. E os caras um pouco mais difíceis, mas não é impossível também, né? Os Masters no Brasil são muito fortes. É uma divisão que o Brasil é muito bom. Tivemos o Sul-Americano no domínio que foi. E, cara, no nível mundial também o domínio é muito forte. Eu queria É. agradecer a você que acompanhou esse podcast até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Não esqueça de seguir o Eduardo no seu Instagram para acompanhar a sua vida de atleta, né? E também todas as redes sociais aí da Under Crew, meu Instagram também, o @loss.underdog, para ter mais informações sobre o Campeonato Master, que provavelmente quando eu lançar esse podcast eu vou ter lançado alguns conteúdos em relação às categorias e tudo mais, porque semana que vem
partir de amanhã, na verdade, a partir do dia 3 que a gente está gravando, a partir do dia 4 é só massa que eu vou fazer criar conteúdo, vai ser bem divertido. Então, obrigado a todos e até a próxima.